Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje teremos aqui uma aula que gravei no projeto Escola na TV. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Escola na TV. Aula na sala da sua casa. Já vamos começar. Então, durante a nossa aula vai ter interações, a gente quer que vocês participem com a gente, tudo bem? Então, vamos começar. O professor convidado hoje é o professor Cássio. Olá, Cássio, seja bem-vindo. Olá, obrigado, Leila. Olá, pessoal. Boa tarde para vocês. Tudo bem? Gente, olha só. Hoje a aula é sobre grandezas proporcionais, tá certo? Vamos começar com os objetivos da aula? O objetivo, então, é identificar a natureza da variação de duas grandezas diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica, tá certo? Como a professora Leila falou, vocês precisarão de caderno de matemática, caneta, lápis e borracha para fazer anotações e resolverem os exercícios, tá certo? Vamos começar com o problema inicial. Nesse problema ele diz o seguinte, ó, suponha que uma doceira faça 25 docinhos em 10 minutos. Se ela manter o mesmo ritmo de produção, em 20 minutos, ela fará, aliás, quantos docinhos? Em 30 minutos. Então, gente, ó, a gente vai discutir agora sobre grandezas e no final da aula a gente vai voltar neste problema. Combinado? Vamos lá, então. Na aula de hoje, então, vamos falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Mas antes, vocês sabem o que é uma grandeza? Leila, você sabe falar o que é uma grandeza? Sei sim, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, como por exemplo a temperatura, que a gente está vendo muito no nosso dia a dia agora, por causa da pandemia, né, Cássio? É verdade, vocês perceberam que em todo lugar que a gente entra, vem alguém com o termômetro e mede a temperatura da gente? Então reparem bem nisso, a temperatura é uma grandeza também, tá certo? Gente, olha só, reforçando então o que a professora Leila acabou de responder. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído. Olha uma curiosidade, a necessidade de quantificar veio desde que o homem começou a construir habitações e a desenvolver a agricultura, pois precisou criar meios de efetuar medições. Então, gente, vocês perceberam? Quando o homem começou a se desenvolver e plantar, tá? Ele precisava aí medir as coisas. Então, inicialmente começaram a usar como referência partes do corpo, surgindo assim as primeiras medidas de comprimento. Então, as medidas de comprimento foram as primeiras grandezas. A primeira grandeza a surgir foi a medida de comprimento. Então, olha só algumas medidas de comprimento que surgiram. A polegada, o palmo, o pé, a jarda, a braça e o passo. Tá certo? Por ser uma forma de medir muito prática e estar sempre à mão, algumas dessas medidas, como a polegada, os palmos e a jarda, continuam sendo empregadas até hoje. Gente, lembra de uma coisa, quando a gente vai numa loja comprar uma TV, vocês repararam que a TV são vendidas por polegadas? Então eu tenho lá TV de 40 polegadas, 55 polegadas e assim por diante. Então, nesse exemplo aí a gente pode ver uma utilidade ainda dessa unidade aí de polegada, tá certo? Vamos ver alguns exemplos de grandezas? Então, porque a gente falou algumas coisas aí agora, mas vamos ver alguns exemplos a mais. O primeiro aí, o comprimento. O comprimento é uma unidade de medida também, tá? É uma grandeza, tá? E a fita, tá? A figura aí da fita, tá? A fita métrica representando aí o comprimento. A área é uma outra grandeza. Tem a imagem de um estádio aí, tá? O estádio, a gente sabe que o campo de futebol é um retângulo. Então, para calcular a área do retângulo aí, a gente sabe que é base vezes altura. Então, a área é uma grandeza. Reparem nessa imagem que eu tenho um porco-espinho em cima de uma balança. Então, essa imagem representa a grandeza massa, tá certo? E a imagem da caixa d'água,
que representa a grandeza volume. Então, volume, geralmente a gente representa aí o volume de gases ou de líquidos, tá certo? A maioria das vezes. Então, volume também é uma grandeza. Então, gente, o que a gente pode concluir? Que existem algumas grandezas que não possuem nenhuma relação entre si. Ou seja, elas não dependem de uma da outra. Tá? Aliás, esses exemplos que eu acabei de falar para vocês são exemplos de grandezas que podem ter relação ou não. Tá? Mas existem também coisas que têm relação. Então, olha só. Vamos ver um exemplo aqui de duas grandezas que não têm relação nenhuma. Tá bom? Olha só, a idade de uma pessoa e sua altura. Então, pensem aí comigo. Pensem num colega de vocês. Vocês concordam aí, vamos supor, a idade de vocês aí seja 13 anos. Vocês concordam que tem colega que tem a mesma idade de vocês, mas tem alturas diferentes? Então, a idade de uma pessoa não tem relação nenhuma com a sua altura. Por quê? Por exemplo, eu vou pensar numa criança aí de 7 anos que tenha, por exemplo, 1,20 m de altura. Se a altura e a idade fosse proporcional, quando a criança tivesse o dobro da idade, 14 anos, ela teria 2,40 m? Isso é verdade? Isso acontece sempre, Leila? O que você acha? Não, às vezes acontece, né, mas não tem a ver com a proporção, né? É verdade. Nem sempre. Isso não daí... é porque dobrou a idade que vai dobrar a altura. Sim. Né? Isso, a altura de uma pessoa depende da genética, depende de vários fatores. Não é verdade? Então não tem nada a ver, não tem uma relação com a idade. Então, apesar de a idade da pessoa e a altura ser grandezas, essas duas coisas não têm proporção, ok? Um outro exemplo de grandezas que não tem proporção. A massa de uma pessoa e o número que ela calça. Pensem comigo, ó. Existem pessoas, por exemplo, que têm uma massa de 90 quilos e calça 40, o sapato 40. Mas existem também pessoas que, por exemplo, têm uma massa de 70 quilos, mas calça 46. Perceberam? Então não tem nenhuma relação a massa da pessoa com o tamanho do pé dela. Tá? Não há um crescimento aí junto. A pessoa pode engordar, mas o pé dela não cresce. Tá? Tem um limite aí também genético. Não é mesmo? Então agora, Leila, o que você me fala? Como que a gente pode chamar as grandezas quando elas têm proporcionalidade? Então, tem dois nomes, né? Grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. É isso mesmo. Pode explicar pra gente essas grandezas, Cássio? Sim, então a gente vai falar agora das grandezas diretamente proporcionais e das grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá? Então, ó, vamos começar primeiro com a grandeza diretamente proporcional. Então, ó, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra também aumenta. E, ao diminuirmos uma, a outra também diminui. Por exemplo, gente, a gente pode pensar assim, ó. Eu compro um caderno, tá? Por R$15. Se eu comprar 2 cadernos, ou seja, aumentar o número de cadernos, você concorda que eu vou pagar mais caro? Então vai aumentar o preço também. Então 2 cadernos eu vou pagar R$30. Então esse Dobrou. É um exemplo aí. Dobrou o número de cadernos, dobra o valor a ser pago também. Né? Isso mesmo. Isso que é proporção, né? Isso que é proporção. Dobra o número de cadernos comprados, dobra o preço a pagar. Isso acontece o tempo todo na nossa vida. Tá? Quando a gente vai no mercado, a gente vai abastecer o carro, tá? Olha o exemplo 1, gente. Um carro mantendo velocidade constante, ou seja, igual, gasta 2 horas para percorrer 200 km. Então, as grandezas envolvidas aí são tempo, tá? No caso aqui 2 horas, e quilômetros, né? Distância, 200 km. Quanto tempo esse carro, mantendo a mesma velocidade, irá gastar para percorrer 600 km? Então, olha só, vamos organizar isso numa tabela? Então, olha aqui, eu vou colocar a grandeza tempo, de um lado, tá? Em horas. E a outra grandeza distância, tá? Em quilômetros. Vou abreviar aqui o quilômetro com km, tá? A gente faz uma tabelinha. E olha só. Então, o exercício nos falou que em 2 horas o carro percorreu 200 km, tá? Mantendo uma mesma velocidade.
Quanto tempo ele gastará para percorrer aí 600 quilômetros? Então presta bem atenção, gente. Ó, a gente vai chamar de x esse tempo aqui. Tá? O que a gente pode usar aqui? A gente pode usar duas coisas. Ou a gente pode usar a própria proporção para achar a resposta do x, ou a gente vai usar a regra de 3. Tá? Vamos primeiro usar a proporção? Aí no outro exemplo a gente usa a regra de 3. Então vamos lá. Ó. Você concorda comigo que se a distância aumentar, o tempo para percorrer essa distância também irá aumentar? Então essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então olha só, 200 para 600, você concorda que fez vezes 3? Tá? Então 200 vezes 3, 600. Então o que vai acontecer com o tempo? Vai multiplicar por 3 também. 2 vezes 3, 6. Ou seja, x igual a 6 horas. Tá certo? Então ele vai gastar aí 6 horas para percorrer 600 quilômetros. Certinho? Vamos para o exemplo 2. 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Tá? Vamos analisar então as grandezas envolvidas aí? Então, ó, número de caminhões, tá? 3. Então vamos colocar aqui numa tabela, ó, número de caminhões. Tá? E a outra grandeza é o volume, tá? Que a areia é medida em volume, ó, metros cúbicos, gente, é a unidade de volume. Então vou colocar aqui, ó, volume em metros cúbicos. Tá certo? Então nisso a gente monta uma tabela. Então olha lá, 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. A pergunta: quantos caminhões iguais a esse serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia? Então a gente vai colocar os 7.000, ó, embaixo do 250, porque é equivalente aí ao volume. E aqui, debaixo aqui do 3, a gente coloca o x, porque eu não sei quantos caminhões transportam essa quantidade de areia, 7.000 metros cúbicos. Tem que colocar na ordem certa, né, Cássio? Volume com volume, Isso. Caminhão com caminhão. Isso mesmo. A gente tem que pode, colocar né? caminhão com caminhão, volume com volume, porque senão não dá certo, tá bom? A resolução do exercício. Então o que a gente faz agora? A gente vai usar a regra de 3, tá? Então se vocês repararem aqui, ó, o número de caminhos, aqui o volume, ó, aumentou, vou colocar uma setinha para cima, tá? Então aqui o número de caminhões também irá aumentar. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Se aumenta uma, a outra também aumenta, tá? Como que faz essa regrinha de 3? A gente faz assim, ó, multiplica cruzado, tá? Começando pelo x. X vezes 250, 250x, que é igual a 3 vezes 7.000, que dá 21.000. Agora o que a gente faz? Ficamos com uma equação do primeiro grau. Lembra da nossa aula anterior de equação do primeiro grau? Ah lá, ó, a gente vai usar. Vamos passar o 250 dividindo o 21.000? Então vai ficar aqui x é igual a 21.000 dividido por 250, tá? Fazendo essa conta, a gente obtém aí 84. Então a resposta: serão necessários 84 caminhões, tá? Então aí essa quantidade de caminhão será necessária para transportar 7.000 metros cúbicos de areia. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 3. Imagine agora que um produtor rural tem uma produção anual de frangos. Então se a produção anual, gente, ela é em 12 meses. Concorda comigo? Então em 12 meses esse produtor, ele produz aí cerca de 18 toneladas de frango. Quanto ele teria em 6 meses de produção? Né? Quantas toneladas? E em 2 meses? Então vamos lá. Estou com uma tabelinha pronta aqui, ó, onde eu tenho produção, que é uma grandeza em toneladas, e tempo, que é outra grandeza em meses. Então, a gente verificando aqui, a gente já pode perceber que são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Se cair o tempo de produção, irá cair a quantidade aí em toneladas de frango, tá? Então, olha só, em 12 meses ele produziu 18 toneladas. E em 6 meses? Concorda comigo, se 12 para 6
caiu dividindo por 2, né? Dividiu por 2 o tempo. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, o que a gente faz com a produção aqui em toneladas? Também ela vai ser dividida por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. Tá? Então, em 6 meses, ele terá 9 toneladas. E agora vamos ver em 2 meses, então. Ó, de 6 para 2, você concorda que dividiu por 3? 6 dividido por 3 é 2. Então, se o tempo caiu 3 vezes, a tonelada, né, a produção em toneladas também irá cair 3 vezes. Ou seja, 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3. Ou seja, em 2 meses ele terá 3 toneladas aí, tá? De frango. Tá certo? É uma forma rápida de fazer sem usar a regra de 3, né, Cássio? É isso mesmo. Tá? Muito bacana. Agora, você pode fazer um resuminho pra gente, Cássio, sobre o que é grandeza diretamente proporcional? sim, vamos reforçar então, ó. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, gente, ao aumentarmos uma, a outra também aumenta. E ao diminuirmos uma, a outra também diminui, na mesma proporção. Tá certo? Agora, gente, vamos falar de grandezas inversamente proporcionais? Ó, existem grandezas que possuem uma dependência inversa, ou seja, uma grandeza aumenta, a outra diminui, tá? E vice-versa. Então, olha lá, vamos olhar o exemplo 1. Um pedreiro constrói certa casa em 6 meses, tá? Se contratarmos 3 pedreiros, a casa estará pronta em quanto tempo? Então, vamos fazer uma análise de quais grandezas estão envolvidas neste problema. Então, olha lá. Aqui eu tenho número de pedreiros, tá? Que no caso aqui eu tenho 1. E o tempo em meses. Tá? Então, olha só, gente. Um pedreiro demorou aí 6 meses para construir. Demora, né? 6 meses para construir uma casa. Se a gente aumentar o número de pedreiros para 3, quanto tempo a gente teria aqui? Em quanto tempo a casa estaria pronta? Tá? Então, pensa comigo, ó. Se o número de pedreiros subir, tá? Então, a gente coloca uma setinha aqui, ó, no número de pedreiros que ele vai aumentar. Tá? Você concorda que o tempo irá cair? Porque a mesma casa aí sendo construída por 3 pedreiros, vai cair o tempo. Então, a gente coloca uma setinha aqui, ó, para baixo. Tá? Então, aí, uma grandeza aumentou e a outra diminuiu. Trata-se então de grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? O que eu vou fazer agora para resolver esse problema? Aqui a gente pode usar proporcionalidade também, tá? Então olha só, o número de pedreiros, ele vai triplicar 1 vezes 3, 3. O que vai acontecer com o tempo? Como são grandezas inversas, a gente vai ter que inverter a operação. Aqui não fez vezes 3? Então o tempo vai ser dividido por 3. Tá? Essa, aliás, é uma das maneiras de resolver esse exercício. No outro exemplo que a gente vai ver, eu vou mostrar outro jeito. Combinado? Então, ó, 6 dividido por 3 é 2. Então, x aqui é igual a 2. Ou seja, em 2 meses, os 3 pedreiros construirão esta casa. Tá certo? Se tivesse multiplicado o outro lado por 3 também, né, Cássio? Ia dar 18. Aí vocês vão ver que não vai fazer sentido, né? Um pedreiro constrói uma casa em 6 meses. 3 vai construir em 18, não faz sentido, né? Muito bem observado, Leila. É verdade. Como é que 3 pedreiros trabalhando na mesma casa vão demorar o triplo do tempo? Né? Pelo contrário, eles vão demorar 3 vezes menos do que uma pessoa só. Por isso que dividiu do outro lado. É isso mesmo. Muito bem. Gente, exemplo 2. Uma pessoa gasta 40 minutos dirigindo a 60 km por hora para se deslocar da cidade A para a cidade B. Em quanto tempo essa pessoa faria esse percurso se a velocidade fosse de 80 km por hora?
tá? Então, gente, vamos fazer uma análise, ó. Vou até colocar que faltou a letra A aqui, é uma pessoa, tá? Então, aqui, as grandezas envolvidas são tempo, tá? No caso aqui, 40 minutos, e velocidade, que aqui está falando 60 km por hora. Então, aqui na tabelinha, ó, velocidade e tempo. Se eu estiver no carro lá, 60 km por hora, né? Indo da cidade A para B, eu levo 40 minutos para chegar nessa cidade B. Se eu aumentar a velocidade, pessoal, ou seja, ó, essa grandeza aqui vai aumentar, tá? Você concorda que se eu correr mais para chegar na cidade B, eu vou demorar menos tempo? Eu vou chegar mais rápido, gente? Então aqui, ó, a grandeza tempo irá cair, tá? Irá diminuir, tá bom? O que a gente vai fazer agora para resolver esse exercício? A gente vai usar a regra de 3, tá? Mas para usar a regra de 3, quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, reparem nessa setinha que eu coloquei aqui, ó, setinha para cima e setinha para baixo. A gente vai escolher uma das colunas para copiar, igualzinho, ó, 60, vou escolher essa primeira, ó, e 80. Escolhi essa, eu vou copiar. A outra coluna, que tem o X e o 40, eu vou inverter. Por quê? Para essas duas setinhas ficarem apontadas para o mesmo lugar. Se eu inverter aqui, ó, o X em cima e o 40 embaixo, agora as duas setinhas irão ficar para cima. Tá vendo? Agora sim eu posso usar a regra de 3. Então repararam que tem que ter muito cuidado para usar a regra de 3 quando as grandezas são inversamente proporcionais? Então é isso daí o cuidado que vocês devem ter. Ó, vamos multiplicar em cruz agora, ó. 80 vezes x, sempre começando pelo x, tá? É igual a 80x. Então a gente coloca o igual e multiplica agora 60 vezes 40. 60 vezes 40 é 2.400. Tá certo? Agora eu passo 80 dividindo o 2.400. X é igual a 2.400 dividido por 80. Ó, olha o que eu posso fazer aqui para simplificar a minha divisão. Eu posso cortar um zero em cima e um zero embaixo. É como se eu dividisse por 10 em cima e embaixo. Tá bom? 240 dividido por 8 é igual a 30. Ou seja, o carro aí, a pessoa, a uma velocidade de 80 km por hora, irá demorar 30 minutos para ir da cidade A para a cidade B. Tá certo? Exemplo 3. Em um canil, 4 cães consomem uma determinada quantidade de ração em 18 dias. Então presta atenção aí, ó. A ração, eu não sei quanto é, tá? As grandezas aqui envolvidas são a quantidade de cães, tá? O número de cães e os dias. Então, se eu tenho lá 4 cães, eles demoram 18 dias para consumir toda aquela ração. Agora, se eu aumentar o número de cães para 6, ou seja, apareceram 2 cães a mais lá no canil, e o dono não sabia, ele não comprou mais ração, a ração é a mesma. Em quantos dias a mesma quantidade de ração seria consumida? Então, olha só, olha a tabelinha aqui, gente, ó. Número de cães 4, demoram 18 dias aí para consumir essa ração. Se eu aumentei aqui o número de cães, então aqui ó, vai aumentar essa grandeza, a quantidade de cães vai aumentar, tá? Então aumentou para 6. O que vai acontecer com o tempo que vai durar a ração? Vocês concordam que vai diminuir? Vai dar para menos dias, tá? Então olha só, aqui vai cair, tá? Então ficou uma seta para cima e uma seta para baixo. Ou seja, essas duas grandezas são inversamente proporcionais, tá? Agora, para achar a resposta, encontrar o valor de x, vamos usar a regra de 3. Então, multiplique em cruz, ó. Na própria tabela você pode colocar isso. Começa multiplicando pelo x. 4 vezes x, 4x, que é igual a 6 vezes 18. 6 vezes 18... Não, gente, ó o professor Cássio aí cometendo erro, olha lá. Gente, grandeza inversamente proporcional. O que eu tenho que fazer? Eu não posso sair multiplicando assim, tá? Então, olha só, vou até apagar aqui, ó.
a gente vai escolher uma coluna da tabela, tá? E vai copiar. Deixa eu apagar aqui direitinho que eu não... Ô, Cássio, o Thiago perguntou se ele pode fazer de cabeça. Claro, Thiago, pode sim. Com certeza, pode fazer de cabeça sim, viu? Então, ó, uma coluna a gente vai repetir, tá? Eu até vou mudar a coluna, tá? Porque eu tô sempre escolhendo a coluna da esquerda, aí vocês vão pensar que é só com a da esquerda que dá certo. Eu vou mudar. Vou pegar a coluna da direita. Então, eu vou pegar a coluna da direita, ó. 18 sobre x. E vou inverter a outra coluna. Então, a outra eu vou colocar o 6 em cima e o 4 embaixo. Tá certo? Agora sim, a gente vai multiplicar em cruz. Então, vai ficar, ó, começa pelo x. 6 vezes x, 6x. Que é igual a 4 vezes 18. 4 vezes 18 dá 72. Tá certo? Agora eu passo 6 dividindo 72, vai ficar que 72 dividido por 6. Então, x é igual a 12. Ou seja, a ração para 6 cães irá durar 6 dias. Tá certo, pessoal? 12 dias, né? Opa, 12 dias, isso mesmo. Gente, tem que ter muita atenção, hein? Tá vendo? Ó, quando a grandeza é inversamente proporcional, vocês têm que prestar muita atenção. Segue essa regrinha da setinha aqui que eu mostrei para vocês. Tá certo? Usa essa dica. A Beatriz perguntou por que tem que inverter. Por que tem que inverter? Vamos lá, Beatriz. Ó, quando as grandezas são inversamente proporcionais, se a gente não faz a inversão, o que vai acontecer? O número de dias que a ração, no exemplo aqui da ração, o número de dias que a ração irá durar vai ser maior e não vai fazer sentido. Como que eu aumento o número de cães no canil e a ração dá para mais tempo, né? Então, não faz sentido isso. Por isso que a gente tem que fazer essa inversão, né? Senão, o problema, a resposta do problema não irá fazer sentido nenhum. Tá certo? Certinho. Ô, Cássio, então faz um resuminho pra gente sobre o que são grandezas inversamente proporcionais. Claro, olha só. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra diminui. E ao diminuirmos uma, a outra aumenta na mesma proporção. Tá certo? Gente, chegou a hora da participação de vocês. Tá certo? Vamos começar com o problema inicial, lá do comecinho da aula. Ó, suponha que uma doceira faz 25 docinhos em 10 minutos. Se ela manter o mesmo ritmo de produção, em 20 minutos ela fará quantos docinhos? E em 30 minutos? Leila, quantos minutos iremos dar para eles resolverem essa atividade aí? Vamos dar 2 minutinhos e lembre-se que vocês podem fazer ou usando a regra de 3 ou usando aquela proporção que o Cássio ensinou, né? De multiplicar de um lado, multiplicar do outro também, né? Usa a própria tabela, isso. Tá? Mandem no nosso WhatsApp, daqui a pouquinho a gente volta. É isso aí, gente. Vamos lá, 2 minutinhos. Vamos lá.
Voltamos, pessoal. E aí, Cássio, será que eles acertaram? Ah, eu acho, hein? Eu acho que eles acertaram, gente. Vamos ver. Ó, a Giovana falou que ela vai fazer 125 docinhos. Não sei não, hein, Giovana? Thiago, 25, 10 minutos. 25 docinhos, 10 minutos. 50 docinhos, 20 minutos. E 75 docinhos, 30 minutos. Aí, Thiago, muito bem, parabéns, é isso mesmo. Acho que o Thiago entendeu aí a proporcionalidade, hein? Então, olha só, gente, como que vai ficar? A gente pode usar a própria tabela aí para estar respondendo. Então, pensa comigo, ó. Se ela faz 25 docinhos em 10 minutos, e se ela manter o mesmo ritmo, você concorda comigo que 20 é o dobro de 10, gente? Então, ó, 10 vezes 2 é 20. Então, em 20 minutos, ela fará o dobro de docinhos. Então, o dobro de 25 é 50, tá? Então, em 20 minutos, ela fará em 20 minutos, ela fará 50 docinhos. Agora, em 30 minutos, você concorda comigo, ó, de 10 para 30, o tempo triplicou? Então, o que vai acontecer com a quantidade de docinhos? Irá triplicar também. Então, a gente vai fazer 25 vezes 3, que é 75. Tá certo? Então, olha só. O pessoal deve estar se perguntando, por que você veio do primeiro para o último? Então, por que eu fui do 10 para o 30 direto? Porque é mais fácil aí na questão da proporcionalidade. Né? De 20 para 30, fica um pouco mais difícil a gente pensar em quantas vezes aumentou. 10 para 30, a gente percebe de cara que aumentou 3 vezes. É por isso que eu fui do 10 para o 30. Tá certo? Certinho. Quem fez regra de 3 chegou nesses dois resultados também, né? Isso, usando regra de 3 também chegaria nesses dois resultados. Tá Ó, certo? a Brenda e o Adriel também acertaram, parabéns. Parabéns. Vamos agora para o exercício 2. Se em certo restaurante a comida custa R$30 por quilo, quanto custarão 400 gramas dessa comida? Então, gente, presta bem atenção aí nesse exercício, toma cuidado aí, tá? Com as unidades aí de medida, tá? E, Leila, vamos dar quantos minutos aí para eles resolverem esse exercício? Mais 2 minutinhos, tomem cuidado com a pegadinha aí, porque tem quilo e tem grama, né? Tem que deixar tudo na mesma unidade. Daqui a pouquinho a gente volta, manda lá no WhatsApp. É isso aí, vamos lá, gente, 2 minutos. Olá, pessoal, voltamos. Ó, Cássia, a Giovana falou que vai custar R$12, o Adriel R$15 e o Gabriel R$13. Temos 3 respostas diferentes. Olha só, hein? Vamos ver quem acertou? Então vamos lá, ó. Exercício 2.
Chegando no exercício 2, ele falou assim, ó, se em certo restaurante a comida custa R$ 30 por quilograma, quanto custarão 400 gramas dessa comida? Então, olha só, aqui a gente vai organizar as duas grandezas, que é a quantidade de comida, ó. Essa quantidade de comida a gente vai representar aqui, ó. Eu vou até apagar aqui porque eu ia colocar errado, ó. Pera aí, gente. Quantidade de... Opa, mudou a cor aqui da tinta. Comida em gramas, tá? Vamos colocar em gramas. E do outro lado da tabela a gente vai colocar o preço. O preço em reais. Então, olha só. Duas grandezas. Quantidade de comida e preço. Você concorda comigo que quanto mais comida eu pegar, mais eu vou pagar? Então, ó. Por quilo, gente, 1 quilo são 1.000 gramas. Então, em 1.000 gramas eu vou pagar R$ 30. Em 400 gramas eu vou pagar quanto, gente? X. Aqui o que está acontecendo? A quantidade de comida está diminuindo, tá? Então, o preço vai diminuir. Porque, ó, caiu de 1.000 gramas para 400 gramas. Então, o preço vai ser menor. Então, eu vou multiplicar em cruz aqui. Então, vai ficar aqui 1.000x é igual a 12.000. Tá? 30 vezes 400, 12.000. Passo o 1.000 dividindo. Olha lá. Gente, como tem 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo, eu posso cortá-los. É como se dividisse por 1.000 em cima e embaixo. Então, a resposta são 12. 12 reais a pessoa vai pagar por 400 gramas de comida. Tá? Aí foi... Não chegamos a ver o exercício 3. Não é verdade, pessoal? Então, vamos resolvê-lo agora, tá certo? Ó, exercício 3. Para encher um tanque, são necessários 70 baldes de 9 litros cada um. Se forem usados baldes de 3 litros cada um, quantos serão necessários? Gente, pensa nesse probleminha, então, tá? Eu vou dar, então, aí os 2 minutinhos para vocês e já volto para a gente fazer a correção. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Voltamos então. Olha só, gente. Vamos analisar quais são as grandezas que estão envolvidas neste problema. Então, olha só. Eu tenho aqui um tanque para encher, tá? Serão necessários 70 baldes de 9 litros cada um. Então, percebam que as grandezas
envolvidas são número de baldes, tá? Olha lá, número de baldes. E capacidade ou volume, tá? Do balde, volume. Então, olha só. Se eu usar baldes de 9, o volume aqui está medido em litros, tá? É bom a gente colocar. Então, se eu usar baldes de 9 litros, vou precisar de 70 baldes. Agora, se eu usar baldes de 3 litros, eu vou precisar de quantos baldes? A gente coloca X, tá? Reparem o seguinte. Pensa, se eu diminuir a capacidade do balde, né? Diminuir então aqui, ó. Vou diminuir, vou colocar a setinha apontada para baixo. A capacidade do balde. Você concorda que eu vou precisar de mais balde, gente, para encher o mesmo tanque? É a mesma coisa que você pegar assim, ó. Enche um copo na torneira. Agora você vai encher o mesmo copo usando uma colherinha de café. Você concorda que você vai precisar de muitas colherinhas? Então a mesma coisa aqui. Para você encher o mesmo tanque com um balde menor, você vai precisar de muito mais baldes. Então aqui o número de baldes irá aumentar, tá? Então o que a gente faz? Como são duas grandezas inversamente proporcionais, a gente vai fazer o seguinte. A gente pode copiar um lado, tá? Deixa eu apagar uma coisa aqui, ó. Só para não ficar tão grande essa linha. Ó. Deixa a tabelinha assim, gente. Vamos copiar um dos lados, ó. Vou copiar esse aqui do volume, tá? E o outro lado eu vou inverter. Por quê? Para as duas setas ficarem voltadas para baixo. Então agora a gente pode multiplicar em cruz. Então vai ficar 3x igual a 9 vezes 70. 9 vezes 70 é quanto, gente? 9 vezes 7 são 63. Então é 630. Tá certo? Então vai ficar aqui x é igual a 630 dividido por 3. X é igual a 210. Ou seja, serão necessários, a gente responde, 210 baldes de 3 litros. Tá certo? É isso aí, pessoal. Tá vendo? Esse exercício 3 foi um exercício que envolveu duas grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, o que a gente viu na nossa aula, tá? A gente viu o que são grandezas, como surgiram as grandezas, tá? Então, ó, vamos retomar. O que são grandezas? Tudo aquilo que pode ser medido, contado, tá? Aumentado ou diminuído. Grandezas, vimos também como surgiram as grandezas, né? Vimos que surgiu quando o homem desenvolveu sua agricultura e precisou começar a medir as coisas, medir as construções. Também vimos que existem grandezas que não são proporcionais, como a altura e a idade de uma pessoa. Vimos que existem grandezas diretamente proporcionais, por exemplo, a distância e o tempo, né? Então, olha lá, quanto mais distante for um lugar, mais tempo a gente demora para chegar nesse lugar, né? Se a gente manter sempre a mesma velocidade. Por exemplo, tá, gente? E vimos também que existem grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, quanto mais pedreiros para construir uma casa, menos tempo de obra vai durar, né? Menor o tempo aí para essa casa ficar pronta. E também, então, resolvemos diversos problemas com proporcionalidade, usando aí a regra de 3 e também aí o método mesmo de proporção. Tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? Eu e a professora Leila agradecemos muito a participação de todos vocês que enviaram as mensagens, tá certo, gente? Muito obrigado e aguardamos vocês, tá? Para a nossa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau. Então, gente, gostaram da aula? Não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ative os sininhos para as novas notificações. Pessoal, vou deixar aqui na descrições o link para vocês acessarem, tá? Também o canal Escola na TV, tem muita aula legal lá, tá, gente? E o canal também da professora Leila. Abraço, pessoal, até mais!